de um corpo celeste tipo o Sol, primeiro você mexe esse círculo. Depois você alinha o meio do círculo com o Sol. Então, quando você localiza uma estrela e alinha os anéis, consegue saber para Como onde o Sol e a Lua eles se vão movem. se E aí mover. podemos prever onde vão estar. Quando esse instrumento foi inventado, os chineses já estavam 500 anos à frente dos astrônomos europeus. A astronomia tem um papel extremamente importante na cultura chinesa há alguns milênios. A astronomia é fundamental na sociedade chinesa, porque a astronomia representa que você está em harmonia com o universo e com o cosmos. Isso é bom para você, para o país, para as pessoas e para o próprio imperador. E naquela época ela também era usada para organizar a vida, a agricultura ou a economia? Isso. As coisas práticas como a agricultura e a lavoura são determinadas pelas estações. Então, é essencial para a sociedade agricultora saber como ler o universo como se fosse um calendário. Eu acho fascinante que hoje a gente está numa posição onde há um revigoramento dessas conversas sobre essas coisas. Bom, por um lado, elas são parecidas, mas nós usamos discursos diferentes, linguagens diferentes. Certo. A essência ainda é a mesma. Nós queremos explorar a relação entre o homem e o céu, a nossa posição no universo. A China está reassumindo a liderança na antiga ciência da astronomia. Enquanto isso, os inventores chineses estão tentando atingir uma nova fronteira: a internet móvel. Hoje, mais de 80% de todos os usuários chineses acessam a internet através dos celulares. E com mais de 500 milhões de contas de celulares ativas, é aqui que a inovação chinesa está prosperando. E isso não está sendo feito pelo governo, mas por empresas privadas. Eu acho que ganhei um amigo, hein? A escala de desenvolvimento da China é diferente de outros locais na Terra. Mas essa modernização tão rápida tem seus próprios preços. As antigas comunidades estão sendo separadas pela migração urbana. Em um país tão grande, pode ser difícil manter o contato. Mas novos programas criaram a oportunidade de reduzir essa distância. Uma companhia está resolvendo o problema de alienação da China, reunindo as pessoas virtualmente. Há 3 anos, um grupo de empreendedores chineses inventou algo chamado WeChat. Essa plataforma, criada somente para celulares, tem 400 milhões de usuários ativos. Literalmente 2/3 de todo o país tem uma conta no WeChat. O WeChat não é só um aplicativo de mensagens. Suas inovações conseguiram mudar a maneira que os chineses se comunicam e interagem, online e offline. As funções mais populares são os momentos e o agitar. Ambos são plataformas disponíveis somente no WeChat. Mas sua maior inovação foram as mensagens de voz. O WeChat popularizou as mensagens de voz. É trabalhoso escrever mensagens de texto em chinês. Então, o WeChat criou uma maneira para as pessoas enviarem mensagens de voz. Agora, elas são a forma de comunicação mais usada em todo o país. De uma maneira, a sua invenção, a criação de mensagens de voz, pegou o desafio de digitar em chinês e deu uma alternativa às pessoas. Isso mudou a maneira como o usuário chinês utiliza o celular. Antes da sua invenção, as mensagens eram assim. E aí, de repente, de um dia para o outro, ficou assim. Esse é o gesto do WeChat. É o gesto do WeChat. Desde a mensagem de voz, o comportamento dos usuários chineses foi mudando. Por exemplo, o segundo gesto do WeChat é chacoalhar o celular. Sei. Então, quando você vira alguma pessoa chacoalhando o celular na rua, ela está tentando encontrar novos amigos. As inovações do WeChat criaram uma ponte digital para as pessoas e culturas que são novas nas mídias sociais. Inspirada pela natureza pitoresca da linguagem chinesa, a companhia adotou uma lógica de comunicações visuais que atingiu o mundo todo. Bom, o que um coelho surpreso, um sapo pelado e um cavalo em chamas têm em comum?
De um modo geral, praticamente nada. Mas se você é chinês e usa o WeChat, sabe que essas figurinhas se tornaram uma nova forma de comunicação. As figurinhas animadas representam expressões. E como não estão ligadas a um alfabeto específico, podem transcender a linguagem. Quem é esse aí? É o Momo. O Momo vai ao cinema, o Momo toma uma batida, o Momo fica bêbado e desmaia. Por que acha que as figurinhas fizeram tanto sucesso na China? Na verdade, algumas pessoas acham que elas são só uma animação, mas nós as transformamos em uma nova linguagem. Não importa que língua você fale, inglês, chinês, sabe? Você pode usá-las para se expressar em qualquer lugar. As pessoas vão te entender. Por um lado, como elas não estão dizendo palavra alguma, elas são universais, elas não são culturais ou específicas e não têm uma ligação linguística com o país. Exatamente. É uma linguagem universal, sabe? As figurinhas não têm limites e são totalmente personalizáveis. Elas podem representar praticamente qualquer coisa. Oh. Especialmente para você. Eu acho que a minha versão em emoticon tá usando uma calça muito apertada. Fala, qual é a emoção que essa figurinha representa? Eu fiz pra você. Obrigado, Koala. Você chega num ponto que fez tudo o que queria. Você fez tudo o que tinha para fazer, atingiu suas metas e é hora de se aposentar. E eu cheguei nesse ponto. Virei um emoticon. Para o WeChat, o país inteiro é um parque de diversões e um laboratório de testes, onde eles podem observar e interagir com uma sociedade que evolui rapidamente. Seu objetivo é continuar a inventar novas maneiras de conectar um usuário ao outro. Cada vez mais pessoas estão se mudando para cidades grandes. Então, elas têm dificuldades em fazer novas amizades e conversar com os amigos antigos. E mesmo na cidade grande, a vida é muito difícil para elas. Então, nem todas as pessoas tinham ideia de como fazer isso. Mas aí, de repente, o WeChat aparece no momento totalmente perfeito. Foi isso mesmo que aconteceu. Hoje, as inovações estão criando ainda mais soluções para aliviar o estresse causado pela rápida urbanização da China. Mas elas não estão limitadas ao mundo virtual. O que são todas essas coisas na mesa? Eles são todos os equipamentos que se conectam ao WeChat. Nós estamos testando eles aqui. Vocês podem me explicar o que estão tentando fazer aqui? Vitor, você abriu a conta do WeChat? É. Eu tô com medo de ver as fotos que você tirou no fim de semana. Noite legal, hein? Eu não sei quem é, mas ela é bonita. É a sua namorada? Minha esposa. Ih, cara, foi mal, hein? De qualquer maneira, se você quiser mandar essas fotos pra sua avó, Tá. porque ela adorou a sua esposa e quer ver fotos de vocês dois, Tá. é só dar esse porta-retratos pra ela? É. E aí, como você manda as fotos pra ela? É só achar a foto e selecionar. Depois eu envio ela pelo WeChat. Hey! Olha só, aqui tem você e a sua esposa. E a sua avó tá em casa pensando como o Beatle tá. Que bom que ele encontrou alguém legal. Então, se a avó dele estiver sozinha pensando, o que ele tá fazendo? Ele tá se divertindo? Bang! A gente ficou brincando com isso até agora, mas esse porta-retratos é uma coisa que a minha avó adoraria ter. Isso é uma coisa muito interessante. Apesar da sua avó não poder estar aqui, ela sabe o que você anda fazendo. Antigamente, na China, há uns 40 anos ou até 10 anos, as famílias moravam na mesma casa. Em chinês tem até um termo específico que significa 4 gerações morando na mesma casa. Mas agora a nossa sociedade passou por uma mudança dramática. Os filhos trabalham em outras cidades e os pais acabam ficando sozinhos em casa. Então, existe uma diferença entre as gerações. Nós queremos fazer algumas coisas para deixar a família um pouco mais próxima. Apesar da família ter sido separada por toda a urbanização, a modernidade Exatamente. e a economia chinesa, Certo. eles ainda têm vontade de ficar juntos. Isso mesmo. Isso ainda faz parte Sim, da faz. cultura. A gente tenta suprir essa vontade de estar juntos. E isso é fundamentalmente uma experiência chinesa. sim. É interessante que você precisa de um jovem empreendedor chinês que passou por toda essa experiência para conhecer as soluções necessárias atualmente. Exato. É muito mais fácil os
empreendedores chineses entenderem todos os sentimentos dos usuários e dos consumidores chineses. Assim, nós podemos fazer os produtos e serviços certos para eles. Qual é o nome da sua avó? O nome da minha avó é... É Su. Caso encerrado. Ele esqueceu o nome dela. Você quer saber o que é a crise cultural? Eu perguntei o nome da avó do Beatles. Sabe o que ele disse? Ele teve que pensar. Você esqueceu o nome da sua avó? Você precisa dar isso pra ela logo, senão vai esquecer o nome de todos os parentes. Como ela chama? Bom, você pode chamar ela de Susan, se você quiser. Susan? Ai, meu A sua avó Deus. não chama Susan, Beatle. Beatle, eu nem acredito que o seu nome é Beatle. Eu não acredito que a sua avó chama Susan. Eu não acredito. Vou adicionar o Beatle. Eu acabei de ligar o radar e ganhei 4 amigos no WeChat. Assim, ó. Olha só. O Beatle mandou uma coisa. O que ele mandou? O quê? Olha só esses bonitões, hã? Hã? Olha só. Olha a cara dele. Hã? Meu novo amigo. As inovações do WeChat revolucionaram a maneira como famílias e amigos se comunicam. O próximo passo é conectar todos os equipamentos ao nosso mundo offline. E criar todo um ecossistema de conexões para os negócios. O aplicativo chinês WeChat está transformando o significado da conectividade no país. Eles saíram das conexões de usuário para usuário e foram para uma rede que combina comunicação, comércio e entretenimento. No modelo tradicional, as pessoas ficam sentadas no sofá, assistem TV em silêncio, não dizem e não fazem nada. Elas só recebem as informações da estação de TV. Você está querendo mudar essa relação, transformar ela num diálogo. Num contato. Num contato. Isso. A meta do WeChat é dar o poder de escolha a milhares de espectadores. Ao chacoalhar o celular, eles vão poder votar para seus artistas preferidos, comprar as roupas que eles usam e até decidir o que querem que aconteça na novela. De uma maneira, a TV te passou informações desde que você era criança. É. Agora, com isso, você vai poder responder. Todo mundo quer expressar suas ideias. O WeChat quer mudar radicalmente a maneira que as pessoas usam o celular. Hoje, a rede inclui mais de 5,8 milhões de contas de um grande leque de indústrias. Literalmente, 1/5 das companhias chinesas tem sua própria conta no WeChat. E todos os dias, aproximadamente 15 mil pessoas se juntam a ela. Eles estão usando o WeChat para dirigir seus negócios e interagir com os consumidores. Os usuários, companhias e a imprensa estão todos conectados dentro de um sistema de uma nova maneira interativa. E eles trabalham muito para definir e aprimorar o modo como a nova mídia irá moldar suas vidas no futuro. Pequim está aqui. Isso. Então essas são as grandes áreas. Pequim, Xangai. Pequim, Xangai, Guangdong. Isso aqui é o futuro. É o futuro. Sabe, Deixa eu Allen, ver. para mim parece que existem momentos em que a tecnologia transcende sua função e se torna parte da cultura. E parece que o WeChat fez isso, seja nas mensagens de voz ou quando as pessoas tiram fotos de seus pratos. O WeChat se tornou parte da cultura chinesa em só 3 anos. Como vocês conseguiram esse nível de penetração? 第一个方面是说，是由智能手机的这种特点所决定的。那我们会听到很多这样的新东西，比如说摇一摇或者扫一扫。我们将来可能还有别的一些类似这样的一些行为，它就是把手机变成我的一个手的延伸了。随着这一个时间的变化、市场的变化，我们会连接更多的东西进来。我们是一个应该说是一个高度抽象的一个信息的一个中心处理系统，然后把它再分发给需要信息的所有的接收单元，包括人或者企业或者一些物品。 Se analisarmos o WeChat, ele diz muito sobre como a China funciona. Uma grande ideia adotada por muitos e em grande escala. Eu vou te dar uma perspectiva. O Facebook demorou 54 meses para chegar aos primeiros 100 milhões de usuários. O Twitter levou 49 meses.
Aqui na China, o WeChat chegou aos primeiros 100 milhões de usuários em somente 15 meses. Mas além da velocidade que ele cresceu, temos a forma que ele penetrou a sociedade. Se você andar pela China, vai ver pessoas gravando mensagens, fotografando a comida e falando com seus pais. O WeChat não só impactou a cultura, mas está começando a transformá-la. Eu estou indo para Dali, na província de Yunnan, para descobrir como as inovações do WeChat estão mudando a maneira que as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Sou eu. Por que estão tão empolgados? Esse vai ser um dos primeiros repertórios escolhidos pelo público. Isso significa que antes do artista subir no palco, eles vão chacoalhar os celulares para escolher as músicas que querem ouvir. Em outras palavras, o público vai poder transformar o show baseado em seu envolvimento. Chegou a hora de chacoalhar. Olha só, vamos lá. Número 2, vamos lá, número 2. Vai ganhar. É isso que temos. A primeira música da noite escolhida pelo público e cantada pela banda. Um repertório escolhido pelo público. Eles chacoalharam, votaram, suas vozes foram ouvidas e conseguiram o que queriam. O show do WeChat representa as notáveis mudanças que acontecem atualmente na China. Isso é uma coisa que você não teria visto aqui mesmo há 3 anos. Conforme a tecnologia do WeChat evolui, ela vai continuar a influenciar como nos comunicamos e como vivemos. E esse espírito de inovação nacional também está se espalhando entre os indivíduos. Há 35 anos, a China estava isolada do resto do mundo. Mas hoje, ela tem uma paisagem muito diferente. Bom, eu estou numa coisa chamada China Joy. Isso é um evento anual que atrai mais de 200 mil fãs de videogame para Shanghai Expo. Eles vêm para cá para ver os lançamentos de jogos, tecnologia móvel e aplicativos. Isso também dá uma chance aos fãs de tirar uma foto com garotas bonitas vestidas como suas personagens preferidas. E é bem esquisito. As inovações chinesas estão sendo dirigidas por indivíduos que formam comunidades e compartilham informações. A primeira coisa que eu quis fazer foram fones de ouvidos. Eles funcionam como os fones normais, mas achamos que seria interessante poder compartilhar música sem usar fios. A gente queria poder fazer isso em qualquer lugar. À primeira vista, parece que eu estou numa festa de laboratório, né? Mas, na verdade, eu estou num prédio abandonado, numa parte estranha de Xangai, e o que você acabou de ver era um hackerspace. São vários amigos que se reúnem, apresentam ideias e desenvolvem soluções para a tecnologia, mas a diferença aqui é que isso não é um hobby. Se eles gostarem da ideia e acharem que ela tem potencial, podem fabricar produtos aos milhares e levá-los ao mercado em uma questão de meses. Compartilhar ideias é a base de um hackerspace. Aqui, tudo é código aberto. Nós vamos criar uma imagem 3D e depois... Explica como funciona, porque eu sou estrangeiro e acho importante entender como essa interpretação mais solta de propriedade intelectual e falsificação se transformou em um tipo de comunicação aberta com projetos inovadores. A interpretação solta da propriedade intelectual significa que nós criamos um sistema onde quase tudo é compartilhado. Você não começa as coisas do zero. De uma perspectiva cultural, dá para imaginar alguém dizendo isso é uma interpretação muito liberal do que é a propriedade intelectual, mas você diria que é só uma maneira mais rápida das inovações acontecerem, porque você não dá tanta importância para a propriedade intelectual, já faz parte da comunidade. Eu acho que essa é a parte onde a propriedade intelectual é compartilhada. Significa que mais pessoas podem participar, não só os donos das ideias. O modelo de código aberto facilita que os jovens empreendedores levem novas ideias ao mercado. Você teve uma ideia, recebeu o investimento e criou a solução. Mas agora você está aqui em Xangai fabricando o produto, certo?
Antigamente, o modelo de Shenzhen era fazer imitações de marcas diferentes. Isso mesmo. Mas você está tentando criar uma coisa inovadora por si só. Bom, eu acho que é uma etapa natural pelo qual muitos países passam. Se você pegar a Coreia, o Japão há um tempo e até a Alemanha, eles começaram fazendo imitações e não eram muito boas, mas depois que eles ficaram melhores e criaram um tipo de infraestrutura de produção para o país, começaram a criar várias inovações. Agora todos são conhecidos por produtos de alta qualidade. Nós percebemos que produzir um sistema de automação personalizado é uma coisa muito fácil. É muito difícil entender a escala aqui. É tudo maior. O volume, a quantidade de pessoas e de consumidores, está tudo crescendo e é multiplicado várias e várias vezes. Então, um sucesso pequeno aqui é um sucesso maior que em outros lugares. É verdade. Se você atingir 1/1000 da população, ainda ganha dinheiro. Exato. Os empreendedores não estão só alavancando um grande mercado, mas estão capitalizando sobre uma geração que usa a tecnologia e procura maneiras de se expressar. E isso está levando as inovações para a moda. Quando falamos de moda, você pensa em Milão, Paris, Nova York, mas hoje eu vou até Pequim para conhecer uma desenhista de moda conhecida internacionalmente. Se você passasse pelas ruas da China há algumas décadas, veria a maioria das pessoas usando o que é conhecido como traje Mao. Naquela época, as roupas expressavam a solidariedade e não a moda. Mas hoje, a indústria da moda na China está prestes a se tornar a segunda maior do mundo. E as roupas são os objetos mais comprados na internet pelos chineses. A desenhista de moda Vega Wang está à frente dessa transformação cultural. Na China, a gente costumava dizer: o caçador atira no pássaro que põe a cabeça para fora primeiro. Então, se você se destacar, você leva o tiro. Você tem problemas. É isso mesmo. É melhor você não se deveria. destacar. É melhor ser normal, é melhor estar em harmonia, igual a todo mundo. Na China, há apenas uns 15 anos, todo mundo usava o mesmo tipo de roupa por 10 anos. Já pensou nisso? A nova geração está quebrando isso. Sabe, eles querem ser diferentes, querem ser reconhecidos, eles querem mostrar suas personalidades. Isso é muito bom. E a maneira mais fácil de perceber isso é pelas suas roupas. É desse jeito, né? Eu tô bonito e na moda, a roupa tá boa? Eu gostei do tecido, é linho, né? É? Tá bom? Você aprova? Tá. Homens deviam usar linho. Então você estudou em Londres e morou no Reino Unido. E é uma desenhista chinesa. Por que você voltou? O que te trouxe de volta para casa? O mercado na China é novo e tá tudo crescendo. As coisas são emocionantes. Aqui você entra no jogo e até define as regras dele. Eu acho que nem posso dizer que os meus desenhos são desenhos chineses e você não precisa usar um símbolo ou o vermelho chinês ou colocar um dragão, uma fênix ou algo assim. Sei, me mostra algumas dessas roupas que parecem com roupas feitas por alfaiates. Por exemplo, se você já viu alguém em uma prisão russa que tem 2 estrelas nos joelhos... Nos joelhos? Isso aqui tem significado. Não importa quantas pessoas o puniram, ele nunca colocou os joelhos no chão. Aqui temos a história por trás disso. Esse vestido saiu da tatuagem de um prisioneiro russo. Uma boa roupa deve fazer as pessoas pensarem. O que você faz é fascinante porque você não pega uma coisa do Ocidente e faz ela diferente. Você pega uma coisa que aprendeu em outro lugar e traz para sua cultura. O que você faz aqui é inerente a esse lugar. Eu sou muito grata por ter ido estudar em outro país, porque quando eu fui para a Inglaterra, tive a chance de olhar para trás e ver onde eu estava nesse país e onde meu país estava para o mundo todo. Porque eu tinha saído do meu país. Se você não sai do país, é tipo um sapo no fundo do poço. Você só enxerga aquele pedaço do céu lá em cima e acha que isso é o mundo todo, entende? Mas você voltou. Isso. Por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa aqui. É tipo pegar as sementes do Ocidente, mas vir fazer o cultivo delas aqui. Porque você quer fazer uma coisa especial aqui. É essa fusão de expressões em uma nova era digital que move a criatividade na China moderna. E aí, garotas? Hora da foto! E aí, China Joy?
Essa enorme exposição digital em Xangai é um testemunho da crescente cultura da autoexpressão que acontece atualmente na China. Eu tenho quase certeza que essas garotas são personagens de algum videogame no qual elas fingem estar. E esses caras estão muito empolgados com as meninas. Você gosta dela? Gosto. Quem é ela? Ela é a Terra. Ela é de um jogo de tiro? É de um jogo online. Online? É online. Você já jogou? Já. É legal? É muito legal. É ótimo. É ótimo? É. O jogo é interessante? É. Ou a garota que é? As duas coisas. Ah, saquei. Legal, entendi. A tecnologia está dando a esses garotos uma oportunidade de se expressar que eles nunca tinham tido. Tem uma cultura muito única e específica na China Joy. Quer dizer, eu vi garotas dançando com orelhas de coelho, vi robôs gigantes, pessoas batendo várias fotos com os celulares. Me explica qual é a cultura desse evento. Eles querem expressar o que sentem para as pessoas. Eles não estão tentando esconder o que sentem. Tá. É muito diferente das coisas que aconteciam há 10 anos. Os chineses mudaram bastante. Tem uma transição acontecendo, né? Exatamente. A atitude do governo está mudando. Eles estão mais abertos e isso está causando um efeito positivo em toda a população chinesa. Eles estão mais abertos, eles querem compartilhar o que sentem com os amigos, com os colegas. Para eles, a China Joy é como se fosse um paraíso. Eles têm uma grande oportunidade de se expressar totalmente na frente dos outros. É tipo um escape digital gigante. Exato. É isso mesmo. É exatamente isso. Isso é um grande festival para os jovens que gostam dos conteúdos digitais. E das gatinhas vestidas de coelhinho, né? Isso também. O antro da criatividade digital na China é uma cidade chamada Shenzhen. Até os anos 80, a China tinha uma economia independente com pouco comércio exterior. Mas em poucas décadas, ela se tornou o epicentro da produção global. Produzindo 90% dos computadores do mundo, 80% dos ares condicionados e 70% dos celulares do mundo. Muito disso é produzido aqui em Shenzhen. Mas você não precisa mais vir de uma grande companhia para fabricar seus projetos aqui. Hoje, um novo espírito de empreendedorismo junto à vontade de compartilhar informações e uma incrível base de produção significa que os produtos inovadores chegam ao mercado rapidamente. O mercado de Shenzhen permite que os novos empreendedores produzam seus projetos rapidamente com uma combinação de partes padronizadas. Eu estou com o empreendedor Eric Pan, que vai me mostrar como fazer o meu próprio celular personalizado no estilo Shenzhen. LEDs são usados para quê? Você pode usar eles como lanternas e usar como uma iluminação de ambientes. Então, por exemplo, o celular que vamos fazer precisa ser um celular, mas mudar a iluminação quando a minha namorada chegar. Então dá para transformar o iPhone num abajur. E você pode colocar alguma coisa em cima dele para aparecer uma escultura. Só para deixar claro, isso é um LED muito brilhante que usa RGB, então pode criar todas as cores. E esse LED que ela está vendendo custa 50 centavos de dólar. Isso é um preço muito bom. Esse é o preço do varejo, o preço por unidade. 批量多少钱？那要2K 的话。Ela tá ligando para a fábrica. E ela tá ligando. Bom, isso aqui é um exemplo incrível. Você não vem aqui para comprar 1 ou 2 LEDs para fazer só um celular. Ele não quer comprar só um LED, mas 2.000 deles e quer saber o preço. Não é para fazer só um celular, mas para fabricar esse celular e vender. Olha só. Hora da negociação. Vamos lá. Você abaixou o preço de 3.500 para 2.600? Isso é incrível, olha só. A gente vai levar, isso aí. Desculpa. Todas essas peças são versões diferentes da entrada do fone de ouvido. Dá para ligar o celular com uma chave? Seria hilário. Então, todas as aplicações ou ideias que você tem, basicamente, são feitas com uma tecnologia já existente. Exato. Não é legal redesenhar alguns componentes porque ficaria muito caro para uma produção muito pequena.
Sabe, como um estrangeiro, eu penso nas falsificações. A gente tem as bolsas falsas da Gucci e da Prada, certo? Mas isso era assim há 20 anos. O que acontece nesses mercados hoje? Os fornecedores estão tentando evoluir. Eles estão tentando testar coisas novas. Isso é o resultado de uma competição acirrada. Os falsificadores lutam contra outros falsificadores. Eles tentam encontrar outros componentes para usar nos celulares. Certo. Mas agora, eles acabam aplicando eles a novos dispositivos. Então, essa coisa aqui, na verdade, pode usar, muito obrigado, alguma tecnologia que saiu de um celular. Isso. Aí eles pegaram essa tecnologia, reverteram a engenharia ou a reaplicaram e agora inventaram um controle remoto dessa coisa. Isso. Eles tentam usar componentes e tecnologias que já existem e transformam tudo isso em coisas mais inovadoras. Existem demandas diferentes no mundo ocidental. Aqui na China, as mulheres de meia-idade gostam de dançar juntas na praça. Eu já vi Você já isso. viu isso? Então, elas precisam de celulares com alto-falantes mais fortes para poderem dançar. Mas isso não é uma demanda no Ocidente. Acho que dá para dizer que as mulheres de meia-idade do Ocidente não dançam em praças públicas durante a tarde. Mas na China isso é uma coisa normal. Então por que não? Por que não? Então isso apoia um mercado que cresceu na China para os chineses e atende às demandas específicas. Exato. Um nicho de mercado. Um nicho de mercado. E eles não criam somente protótipos. Os jovens inovadores da China estão saindo das margens criativas e entrando no mercado principal. Sabe quantos nerds isso vai criar? Os jovens empreendedores da China estão fazendo o país ir além da produção de coisas de outras pessoas, inventando e produzindo os próprios produtos. Jason, você faz parte da nova geração dos inovadores chineses. Sua companhia foi financiada pela internet, é incubadora de empresas criativas. Isso aí, e agora você fabrica seus produtos na China. O nosso produto, o MakeBlock, é uma plataforma de construção de robôs. A gente providencia muitos tipos de partes mecânicas, modelos eletrônicos e os programas para os nossos clientes poderem fazer vários tipos de robôs. Se eu quiser fazer um robô, em vez de começar do zero, eu compro o MakeBlock e posso fazer meu próprio robô. Isso aqui é um traçador gráfico. Então, esse robô recebe as instruções e depois escreve o que você quiser. Isso é um Wall-E? Olha o Wall-E. É um Wall-E mesmo. Oi, cara. Oi. E aí? É bom te ver também. Nossa. É tipo o kit de construção que eu tinha quando era criança. Você literalmente criou um conjunto de partes, né? Uma caixa com todas as peças individuais, parafusos, o software, os motores e os metais, para criar o que você quiser. Eu sempre gostei de robôs, desde sempre. E eu sempre tive vontade de fazer os meus próprios robôs. Mas quando eu ia procurar os materiais para poder fazer os meus próprios robôs, eu nunca encontrava uma solução para resolver os meus problemas. E eu acho que essa era a minha dificuldade. E é a mesma dificuldade de muitas pessoas que gostam de fazer robôs. Você não tinha as ferramentas para construir o que queria, então inventou esse kit para todas as pessoas. O que esse robô faz? Bom, com a nossa plataforma dá para fazer um robô simples, tipo aquele, ou até mesmo um mais complexo, tipo uma impressora 3D. Uma impressora 3D funcional, né? Olha a qualidade das peças. Não, a qualidade é muito boa. Jason, a qualidade é muito boa. Isso é mesmo uma impressora 3D? Sério? É sim. Então dá para fazer uma impressora 3D com as peças do MakeBlock? Dá. Então vocês testaram ideias e possibilidades diferentes do que a impressora 3D pode fazer? É isso aí. Tipo carros ou caminhões ou isso? O braço sobe, o braço desce e eu controlo tudo daqui. Isso é incrível. Sabe quantos nerds isso vai criar? O que eu acho mais surpreendente é que eles não são só um monte de nerds conversando e fazendo brinquedos. Isso aqui é fabricado, dá pra comprar tudo. Você pode comprar pelo site ou em lojas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Você vende lá? Isso é sério? Projetado na China, feito na China e vendido nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, no mundo todo. Isso é impressionante, cara. Isso é realmente impressionante.
Estamos de volta ao enorme mercado de Shenzhen. Tá, onde é que estão os celulares legais, não esses? Ah, legal, hein? E o empreendedor Eric Pan está me mostrando como as inovações chinesas podem tornar os produtos ocidentais obsoletos. Uau! Isso nem chegou aos Estados Unidos. É. Ele é bem novo. Olha isso. Eu posso colocar? Claro. Eles não foram só criados aqui, mas já receberam algumas inovações. Eles colocaram strass nesse aqui junto com o teclado. Beleza, vamos negociar. E esse é o preço final. 850 é um preço bom, mas sabe como ele fica melhor? Adivinha só. 800! Posso pagar isso? O que você acha? Paga 800. Tá. É mesmo? Tá. É, a gente fechado. negociou, Obrigada. isso foi legal, hein? 800 renminbi, eu não comprei só o melhor celular de pulso, também comprei o celular de pulso que vem com o strass. Olha só. Micro-inovações e colaboração com código aberto. Um lugar que era famoso por falsificar produtos e fazer versões mais baratas desses produtos, agora inventa as próprias versões dos próprios produtos especificamente para a demanda chinesa. E a melhor parte de tudo isso é que eu vou levar um deles para casa, né? Aí, comprei um celular. Ó, legal. Você acha que ele é muito brilhante para mim? Será que ele vai passar uma impressão errada? Os outros vão ficar confusos se eu usar isso aqui? Isso aí não, hein? O que aconteceu? Como eles foram de feito na China para criado na China? Eu vou explicar para você. No começo, a China copiava os produtos do resto do mundo, muitas vezes sem ter permissão. Mas com as cópias, houve o refinamento. Eles criaram produtos para atender as demandas da China. Em somente 10 anos, a China se tornou um dos setores de crescimento de tecnologia mais rápidos e mais ágeis do mundo. Sabe, estar na China hoje pode parecer uma festa gigante. Pode ser uma festa com dança, uma festa fantasia e às vezes uma festa de aniversário para garotos de 12 anos. Mas tem uma alegria palpável conforme a China adota novas tecnologias e as possibilidades que elas criam. Para colocar no contexto, se a gente pensar, há não muito tempo, a China estava ficando muito para trás em termos de inovação. Vamos lá. Mal tinha um programa científico. A internet era limitada e, apesar de poderem fabricar várias coisas, eles não eram muito bons em inventá-las. Mas agora todos nós sabemos que esses tempos mudaram. Eles têm um programa ambicioso do governo que fará a China saltar para a vanguarda das pesquisas científicas. A era da internet está explodindo, conforme a China inventa suas próprias novas tecnologias. Os empreendedores e inventores criam produtos tão rápido que nem tem tempo de patenteá-los antes que cheguem ao mercado. Então, gente, antes a China fazia produtos de outras pessoas, mas hoje eles fazem os deles. Versão brasileira Vox Mundi.